Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina. Quarta-feira, 7 de junho, véspera de feriado. Bom dia! Tempo firme no norte do estado e vai continuar assim pelo menos até domingo. Um atrativo a mais para quem vai viajar nos próximos dias. Já já, todas as informações pela cidade e nas rodovias. Hoje cedo, inclusive, tivemos acidente com um motociclista ferido e longas filas na PR-445, perto do Iapar, do IDR. Pelas ruas da cidade, nossas equipes também estão acompanhando as informações de hoje, os assuntos que impactam no seu dia a dia e, claro, marcam presença aqui no nosso Meio-Dia Paraná. E hoje, com a participação da nossa Patrícia Pivetta. Seja bem-vinda. Boa quarta-feira para você. Sempre uma honra estar aqui com vocês no Meio-Dia Paraná. Alberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Eu vou trazer informações daqui a pouco, estou na frente da Secretaria de Saúde de Londrina. Daqui a pouco a gente vai entrevistar ao vivo o secretário Felipe Machado, que traz informações sobre duas doenças importantes, Covid-19 e também gripe, e informações sobre a vacinação. Um balanço aí com relação à vacinação da Covid-19 e também novidades com relação à imunização da gripe. Então, já a gente traz essas informações para vocês. Já, Patrícia Pivetta, ao vivo aqui no nosso Meio-Dia Paraná, com essas orientações, com muita prestação de serviço. Na edição de hoje, o Meio-Dia Paraná vai trazer ainda a apreensão de placas solares. Desvios podem passar dos 28 milhões de reais. O início dos testes com ônibus movido a biometano. O veículo vai circular em várias linhas de Londrina. E novidades na ciclofaixa da Rua Paranaguá. Está sendo ampliada. Quem está por lá é a Vanessa Navarro. Minhas boas-vindas também. Boa quarta-feira aí para a sua equipe. Obrigada, Alberto. Um ótimo dia para você, para todos que nos acompanham mais essa edição do Meio-Dia Paraná. A gente está bem aqui no limite entre as velhas e as novas ciclofaixas. Dá para vocês verem já que da Rua Alagoas para frente, né, no cruzamento com a Paranaguá, já tem uma pintura novinha. Ela foi feita ontem à noite, a gente já ligado veio aqui mostrar essa novidade que agora acrescenta então essa faixa exclusiva para ciclistas em mais 2 quarteirões aqui da Rua Paranaguá. A ideia é que essa pintura continue depois para frente, ligando até o Igapó, e que também seja feita uma revitalização nas pinturas antigas, essas que já estão mais apagadas, né? Da Alagoas para trás, uma ciclofaixa que já existe, que já é bastante usada, bastante importante, mas que precisa já então dessa revitalização. Daqui a pouco a gente traz todos esses detalhes dessa novidade que é tão importante para dar mais segurança aos ciclistas no trânsito de Londrina. Alberto. Obrigado, Vanessa. E nessa edição tem ainda a condenação da Prefeitura de Londrina pela morte de uma funcionária da Zona Azul. Ela foi atingida por galhos de uma árvore. A indenização foi fixada em R$200 mil e terá ainda pagamento de pensão para o filho dessa trabalhadora. E as informações sobre os serviços no feriado que está chegando por aí, além dos bloqueios no trânsito amanhã para as procissões de Corpus Christi. Agora, 11 horas 50 minutos, 20 graus em Londrina. Vamos juntos em mais este Meio-Dia Paraná, ao vivo de Londrina, para todo o norte do estado. Mais um dia com tráfego lento no começo da manhã em rodovias da nossa região. Desta vez, em especial, trechos da PR-445, nesse caso aqui das imagens, perto do Iapar e DR. Mesmo em pontos duplicados de rodovias do norte do Paraná, os acidentes têm provocado muitos transtornos. Patrícia Pivetta, primeiramente, como foi esse acidente e como está o motociclista que ficou ferido?
Alberto, esse acidente ele aconteceu ali pouco antes das 8 horas da manhã. Então você imagina que nesse horário a rodovia, um horário de rush aí, de pico, a rodovia estava bastante movimentada. As primeiras informações que nós obtivemos no local foi de que esse motociclista que estava acompanhado de um carona, um outro homem que estava na garupa, eles colidiram na traseira de um veículo. Nesse acidente, eles se machucaram. A princípio, segundo o sargento que nos prestou algumas informações, a princípio não são ferimentos graves, são ferimentos de leve a moderado. Eles foram, então, encaminhados pelo SEAT ao hospital mais próximo. Por conta disso, esse acidente, claro, causou bastante transtorno aos motoristas que trafegavam ali naquela rodovia, muitos caminhões, carros de passeio, enfim, o pessoal indo para o trabalho, indo para a escola, causou alguma lentidão ali naquele local. Foi preciso interditar pelo menos uma pista da faixa da PR-445 no sentido Londrina-Cambé, para que fossem prestados ali os primeiros atendimentos a esses dois motociclistas. Eu conversei também com o sargento que foi ao local do acidente e deu mais algumas informações para a gente. Os dois ocupantes da moto, os dois tiveram lesões, Um deles, o garupa, tem ali uma laceração ali no cotovelo, um corte bastante extenso. E o condutor, tem ali uma contusão que preocupa um pouco mais, o condutor tem uma lesão ali, uma contusão em tórax, provavelmente uma contusão em crânio ali, uma vez que ele refere ali uma amnésia lacunar. Isso a princípio não são ferimentos graves, mas serão encaminhados aí ao pronto-socorro, para uma avaliação e possivelmente aí vão permanecer em observação. O condutor da moto não tem habilitação, na verdade nem poderia estar conduzindo essa motocicleta aí na via pública. A gente reforça que, como disse o bombeiro, o condutor da motocicleta estava sem a habilitação no momento do acidente, então não poderia estar pilotando esta motocicleta. Na hora, chegou um parente dele, bastante preocupado com a moto no chão, enfim, o carro ali próximo, mas foi até a ambulância, conseguiu conversar com as duas pessoas que estavam na motocicleta, então se acalmaram um pouco mais. Felizmente, a gente reforça, sem ferimentos graves, Alberto? Daqui a pouco a gente volta com mais informações, Alberto, também sobre esse feriadão aí, que está batendo a nossa porta, amanhã feriado de Corpus Christi. Então a gente traz uma reportagem com o que abre e fecha aqui na cidade nesses próximos dias. Volto com você. Valeu, obrigado, Patrícia. Muita gente aí vai tentar pelo menos emendar o feriado, Quem trabalha na sexta-feira não tem como, mas para quem vai emendar, oportunidade aí de viajar ao longo desses próximos dias. A Patrícia falou desse acidente perto do Iapare DR, ele foi logo cedo, por lá agora o tráfego está normalizado, mas aqui no Waze nós temos uma indicação de acidente, outro acidente, agora há pouco, ali na 445, quase no cruzamento com a Avenida Madre Leônia. A indicação é de que seria um acidente grave, a gente não tem ainda qualquer atualização, mas torcemos aí que esteja apenas algum estrago material, algo pontual e sem ninguém ferido, sem que alguma pessoa tenha ficado ferida. A gente tendo mais informações, eu vou atualizando para você ao longo dessa edição do nosso Meio Dia Paraná, que vai até às 1h05 da tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Para chamar a atenção sobre esse tema, indígenas fizeram novos protestos hoje em vários pontos do país. Um deles aqui no Paraná, nesse caso, num dos contornos de Curitiba. A manifestação aconteceu aqui na altura do quilômetro 81 do contorno leste. Indígenas de 15 comunidades indígenas da região metropolitana de Curitiba e também do litoral do Paraná vieram para cá para manifestar. Essa manifestação ocorre no dia em que deve ocorrer o julgamento do chamado marco temporal no Supremo Tribunal Federal. E manifestações ocorrem também em outras cidades do país. A tese do marco temporal prevê que indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já ocupavam até outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal.
Esse julgamento já tinha começado em 2021, mas foi suspenso por pedido de vistas, um pedido maior aí de tempo para analisar, feito pelo ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, hoje são 214 processos aguardando a decisão do STF para que depois sejam julgados. A manifestação por aqui começou por volta das 6 horas da manhã e durou até pouco depois das 8 horas da manhã. E foi acompanhada por Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e também pelo Corpo de Bombeiros. Os indígenas utilizaram pedaços de madeira para fazer o bloqueio da rodovia. Mais de 5 quilômetros de filas foram registrados no sentido de quem vai a São Paulo, no sentido norte aqui do contorno leste. A gente conversou com um representante, um porta-voz dos manifestantes na manhã de hoje. E nós estamos com mais de 700 processos fundiários de terras indígenas para serem demarcados e homologados e até agora a gente não tem nenhum resultado sobre isso. Então, por isso, o dia de hoje é fazer essa mobilização que não está acontecendo só aqui, mas em todo o Brasil. São várias comunidades aqui da região aqui litorânea e aqui também metropolitana da região de Curitiba. O julgamento não tem prazo para ser concluído. Aqui na nossa região, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, não temos pontos de bloqueio nesse momento. Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado na zona sul de Londrina, ali nos fundos do Jardim Cristal. A agressão foi durante a noite, mas só hoje pela manhã pessoas viram o rapaz ferido e chamaram o SAMU e SIAT. O rapaz estava consciente, mas bastante machucado e foi levado para o hospital universitário. Já existem suspeitas sobre a motivação do crime, mas a polícia ainda não localizou os agressores. A Prefeitura de Londrina terá que indenizar a família de uma funcionária da Zona Azul de Londrina. Ela morreu há mais de 5 anos após a queda do galho de uma árvore ali no bosque, no centro da nossa cidade. Daqui a pouco tem reportagem completa, mas antes a Vanessa Navarro já chega com as primeiras informações. Por favor, Vanessa. Pois é, Alberto, todos vocês aí que estão nos acompanhando, essa é uma decisão da Justiça em primeira instância, dentro de uma ação que foi movida pela família da Ellen Cristina de Oliveira, que morreu aos 34 anos. Ela trabalhava para a Zona Azul, fazia o monitoramento, a fiscalização dos carros ali ao redor do bosque e em dezembro de 2017 foi atingida junto com um outro colega por um grande galho que caiu de uma árvore. O colega teve ferimentos leves, mas a Ellen ficou gravemente ferida. Chegou a ser hospitalizada, inclusive passou por cirurgias, mas já no dia seguinte não resistiu, acabou morrendo na Santa Casa. A Justiça entendeu que a Prefeitura foi responsável por aquele acidente que ocorreu numa tarde em que não chovia, nem ventava forte, e teve esse entendimento porque acredita que a Prefeitura não fez a manutenção, não tomou as providências necessárias para evitar que aquele incidente ocorresse. Inclusive, testemunhos colhidos ali dentro desse processo apontaram que técnicos da Prefeitura já sabiam que aquela árvore tinha uma praga, mas que não fizeram, então, segundo a Justiça, a manutenção necessária. Também foi anexada a essa ação testemunhos, houve dentro dessa ação testemunhos de moradores da região, apontando que já haviam alertado a Prefeitura sobre o risco de queda, enfim, o risco de acidentes graves envolvendo árvores ali do bosque. Com tudo isso, após analisar também outros documentos médicos também, prontuários, a Justiça definiu, então, o pagamento de R$100 mil aos pais dessa funcionária da Zona Azul como indenização por danos morais, 50 mil para cada um, pai e mãe, e outros R$100 mil para o filho que a Ellen deixou. Na época tinha apenas 2 anos e, além disso, o menino também vai ter direito, segundo essa decisão, a uma pensão mensal até completar 25 anos no valor de um salário mínimo. Ainda cabe recurso para essa decisão e a Prefeitura, em nota, já nos informou que vai recorrer. Alberto, daqui a pouco a gente traz então a reportagem completa, com trechos detalhados dessa decisão, do que argumentou a Prefeitura e também de um documento que a gente achou da época, feito pouco após o acidente, em que a própria SEMA admitia que não tinha estrutura suficiente para fazer a manutenção necessária
das árvores aqui na cidade. Daqui a pouco a gente volta com esse material completo. Obrigado, Vanessa. E ainda nessa edição do Meio Dia Paraná, a informação que você está vendo em primeira mão aqui na nossa RPC, o desfecho aí desse processo que está na Justiça há cerca de 5 anos e agora teve essa condenação da Prefeitura. Agora, meio-dia em ponto. Participe do Meio Dia Paraná, aplicativo Você na RPC, sempre ao seu dispor. Durante toda a manhã, mensagens foram chegando, sugestões de reportagens. Muitas delas estarão marcando presença na edição de hoje do Meio Dia Paraná. Outros recados a gente vai compartilhando com você e também apurando ao longo da tarde, transformando em reportagens nos próximos dias. É o nosso aplicativo com esse canal direto de comunicação e também vários serviços como Minha Rotina, a campanha do agasalho e o Recicla, para que você faça a destinação correta de materiais recicláveis. Foram definidas agora há pouco novidades na vacinação contra a gripe e a Covid-19 em Londrina. O anúncio é do secretário de Saúde, Felipe Machado, que participa agora ao vivo do Meio Dia Paraná. Patrícia Pivetta, quais as principais alterações? Olha, Alberto, eu vou deixar essa resposta para o secretário Felipe Machado, porque a gente vai fazer aqui agora um combo. A gente vai começar pela vacina da gripe, a gente vai passar pela Covid e, para encerrar, né, secretário, a gente vai trazer informações também com relação à dengue. São 3 doenças importantes que acometeram inúmeros londrinenses aí nos últimos anos, então extremamente importante a gente fazer essa atualização, porque com relação à gripe, né, secretário, tem novidade já agendada para o próximo sábado. Boa tarde, Patrícia, Alberto, todos que nos assistem. Exatamente, a Prefeitura de Londrina vai fazer uma grande ação nesse sábado, considerando aí a data do Dia dos Namorados, o comércio aberto. A gente espera que haja uma grande movimentação ali, então nós vamos levar uma estrutura de vacinação contra a gripe sem a necessidade de agendamento. Para isso, vamos montar ali na rua Pernambuco 269, no antigo Shopping Londres, bem pertinho do calçadão, essa base para vacinar até 5.000 pessoas. A nossa expectativa é que a gente consiga aí imunizar e proteger um grande número de londrinenses. Não é necessário realizar o agendamento, vamos montar também uma barraca no calçadão, ali próximo ao Banco do Brasil, para estar divulgando e informando o endereço correto ali do local de vacinação para a nossa população. Secretário, vamos relembrar quem pode tomar de graça a vacina contra a gripe aqui no município. Está liberado para toda pessoa com mais de 6 meses. Então nós temos aí já até o momento 128.000 pessoas vacinadas, mas ainda há um número grande de londrinenses que precisam ser imunizados. Nós temos aproximadamente 50.000 vacinas nas nossas geladeiras, nos nossos estoques e, por outro lado, chegando o frio, a gente sabe que agora começa a aumentar a circulação dos vírus respiratórios, dentre eles o vírus da influenza, então é muito importante que as pessoas estejam protegidas. Alguma informação com relação a atendimentos relacionados à gripe nas unidades de saúde? Houve algum aumento nas últimas semanas por conta do frio? Ainda não, mas é natural que aconteça, né? De agora até setembro, final de agosto, começo de setembro, os números passam a aumentar de busca, não só nos serviços públicos, mas em toda a rede de atendimento de saúde em decorrência dos casos respiratórios. Então nós temos a oportunidade de vacinar e de proteger a população agora em relação aos vírus de maior circulação que vai acontecer no inverno, mas para isso a população também precisa se conscientizar, entender a necessidade, a importância que cada um está se vacinando e se cuidando. Secretário, só reforça para a gente o horário da vacinação da gripe neste sábado no calçadão e endereço. Das 8 da manhã até as 6 da tarde, ali na rua Pernambuco 269, onde era o antigo Shopping Londres. Informações agora, secretário, com relação à Covid-19. Nós temos todas as unidades básicas de saúde ainda vacinando contra a Covid-19, uma agenda aí semanal de 4.000 doses. A indicação da vacina bivalente para toda a população com mais de 18 anos que já tomaram pelo menos 2 doses das outras vacinas há mais de 4 meses, mas a procura, infelizmente, ainda muito baixa, a vaga sobrando em todas as nossas unidades. Nós fizemos uma alteração em relação ao processo de agendamento, tiramos a necessidade do QR Code para facilitar e agilizar ainda mais esse processo, mas aí cabe também um apelo aí à população, o chamado que possa buscar uma unidade básica de saúde durante a semana aí para receber a vacina contra a Covid-19, aqueles maiores de 18 anos.
Em todas as unidades básicas de saúde? Em todas as unidades básicas de saúde nós temos todas as vacinas, né? A Covid nós também estamos vacinando todas as faixas etárias ali, desde a criança até os adultos, com cada um com a faixa etária um tipo de vacina, e todas elas têm em estoque. Secretário, para concluir com relação à dengue, qual é a novidade que já passa a valer a partir da semana que vem? Nós estamos aí retornando a partir da próxima segunda-feira a nossa rede de atendimento normal, o que era antes dessa epidemia da dengue, ou seja, a UPA do Jardim Sabará, que ainda está atendendo exclusivamente os casos de dengue, a partir da próxima segunda ela volta aos atendimentos normais. E com isso, a rede de saúde do município, em todas as suas unidades básicas, nas UPAs, nos pronto-atendimentos, passam a atender toda a demanda, inclusive os casos de dengue. Não haverá mais uma unidade exclusiva para esse tipo de atendimento. Obrigada por enquanto, secretário. Temos uma pergunta do estúdio, Alberto, é isso? Temos sim, Piveta. Está cadastrada aqui já. Vou pedir para liberar o nosso telão. Pergunta que vez que outra se renova, mas sempre é importante a gente estar esclarecendo. O Luciano, boa tarde, Alberto. Quem está gripado ou com sintomas gripais, quanto tempo depois pode se vacinar contra a Covid e contra a gripe? Perfeito, vamos lá. A gente tem a pergunta de um telespectador. Ele disse assim, quem está gripado com sintomas gripais, né? Quanto tempo depois desses sintomas, do início desses sintomas, ele pode receber tanto a vacina da gripe quanto a vacina da Covid? Se for só os sintomas, né? Assim que eles terminarem, que cessarem os sintomas, já de imediato ele pode buscar uma unidade para receber a vacina. Quando tiver com sintomas ainda, permanecer qualquer que seja os sintomas respiratórios, a orientação é que não busque a unidade para ser vacinado. Isso vale para as duas doenças? Para as duas doenças, tanto para a vacina da gripe contra a da Covid-19. Terminaram os sintomas quantos dias depois? 2, 3 dias depois, não sinto mais nada, já posso procurar uma unidade básica de saúde? De imediato. Terminou os sintomas, no outro dia já pode buscar uma unidade de saúde e deve para receber a vacina. Obrigada. Valeu, aí deu para entender o recado. Finalzinho da participação da Patrícia Piveta travou. O sinal é pela internet, mas como você acompanhou ali, todas as informações já estão por lá. O secretário falou por várias vezes o local da vacinação de sábado contra a gripe no Shopping Londres, na Galeria Londres, que tem ali no centro. Uma galeria que está um tanto desativada nos últimos tempos, teve várias lojas. É uma galeria que fica ali na Pernambuco, entre a Sergipe e o Calçadão. Essa galeria começa na Pernambuco e termina no próprio Calçadão. Mas o acesso na vacinação de sábado, portanto, será nessa entrada ali da Pernambuco, reitero, entre a Sergipe e o Calçadão. Daqui a pouco, essa entrevista vai estar no nosso site, no Globoplay. Dá para rever e compartilhar essa informação tão importante. Agora, 12:08, ainda nessa edição você vai ver a ampliação da ciclofaixa da Rua Paranaguá. A pista para bicicletas foi pintada em mais quadras. E essa ciclofaixa será estendida nos próximos dias até a Avenida Amintas de Barros. Tem ainda os testes com o ônibus movido a biometano, que vai rodar durante um mês em várias linhas em Londrina. Tem as informações ainda de uma operação que está apreendendo placas solares desviadas em várias cidades do Paraná. O prejuízo já passa dos 28 milhões de reais. Você vai ver também a programação de Corpus Christi, com bloqueios no trânsito e procissões nesta quinta-feira. Tem ainda os serviços do Abre e Fecha, o que vai funcionar ao longo do feriado, que será emendado por muita gente. Agora, 12:09. A semana de trabalho termina hoje para quem vai conseguir emendar o feriado de Corpus Christi com o fim de semana. Tirando eventuais feriados municipais, como a outra sexta-feira, 16 de junho, dia do padroeiro de Londrina, este será o último feriadão até o 7 de setembro, a independência do Brasil. E amanhã, devido às celebrações religiosas, teremos impactos também no trânsito da nossa cidade. A preparação dos tapetes para a procissão de Corpus Christi vai bloquear ruas em volta das igrejas ainda na madrugada. A tradição se renova ano a ano em paróquias como a Catedral Metropolitana de Londrina. Lá são aguardados 200 voluntários a partir das 4 horas da madrugada. A missa com procissão está marcada para as 10 horas da manhã. Antes, às 8, tem celebração na paróquia São Vicente, na Avenida Madre Leônia.
Às 9, no Santuário Santa Rita de Cássia, no Califórnia, 9h30 na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Avenida Maringá, e 4 da tarde no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. O feriado religioso altera também os serviços públicos. Prefeitura de Londrina, Coab, Procon e outros setores administrativos municipais fecham na quinta e sexta-feira. O feriadão vale também para postos de saúde dos bairros. As UBSs, Unidades Básicas de Saúde, só reabrem na segunda-feira. Já UPAs e hospitais não terão alterações. No Detran, atendimentos hoje até 5 horas da tarde. Depois, fechado na quinta e sexta. O transporte coletivo urbano vai rodar com frota reduzida em Londrina nesta quinta-feira. Já a coleta de lixo está mantida sem alterações no feriado. Bancos e lotéricas ficarão fechados na quinta-feira, mas reabrem em horários normais na sexta. O comércio de rua segue este mesmo esquema, fecha só no feriado. Nos shoppings, lojas irão funcionar no dia de Corpus Christi, do meio-dia às 6 da tarde, no Royal. Já lojas do Aurora, Boulevard, Catuaí e Londrina Norte vão atender das 2 da tarde às 8 da noite. Essa mesma programação será adotada pelo comércio no feriado da próxima semana, feriado municipal aqui de Londrina, o 16 de junho, sexta-feira da semana que vem, dia do padroeiro da nossa cidade, o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, na outra sexta-feira, lojas de rua também ficarão fechadas e nos shoppings o atendimento será com esse horário reduzido, com lojas abrindo um pouco mais tarde e fechando mais cedo, da mesma forma que no feriado de Corpus Christi. Mais quadras da Rua Paranaguá estão ganhando ciclofaixas, é a ampliação das pistas exclusivas para bicicletas. A CMTU prevê a pintura de outros trechos nos próximos dias também. Vanessa Navarro está ao vivo por lá e mostra para você o que está mudando nessa ciclofaixa. Pois é, Alberto, essa novidade agora está aqui no trecho da Paranaguá, que fica entre Alagoas e a JK. Então são pelo menos 2 quarteirões aqui, né, com essa ciclofaixa que serve para dar mais segurança aos ciclistas. São faixas, né, amarelas, faixas brancas e vermelhas. A gente ainda vê aqui um resquício da faixa amarela, que era a única que existia até então, delimitando que não se podia estacionar aqui, mas agora você não pode, em momento nenhum, realmente estacionar, tem que respeitar, inclusive, no tráfego normal de veículos, né, esse espaço como sendo exclusivo para os ciclistas. Essa pintura foi feita ontem à noite e delimita, então, um espaço, né, que antes era interrompido. Você chegava nesse ponto aqui da Lagoas e já não tinha mais ciclofaixa, ela só existia nas quadras para trás. É uma ação que faz parte do projeto da rede cicloviária, projeto do IPU, prevendo interligação das ciclofaixas aqui da área central, da Paranaguá, da Santos, da Rua Espírito Santo e também a da Lagoas, chegando até o Lago Igapó. Da JK para frente, então ainda vai ser feita também, segundo a CMTU, nos próximos dias, essa pintura, né, as novas ciclofaixas. A expectativa é que até semana que vem, então, a ciclofaixa já chegue até a Avenida Mintas de Barros, aumentando essa ligação. A gente lembra ainda que desde outubro essas faixas, assim como as da Santos, elas são 24 horas, ou seja, você não pode estacionar mais nem à noite, aos fins de semana, como era feito antes de outubro de 2022, mesmo havendo, a gente sabe, uma demanda grande nessa região, que tem muitos bares, né? Uma região que se tornou bastante comercial, tem bastante residência aqui também. Já era assim lá na Espírito Santo, na Alagoas, e hoje todas essas ciclofaixas, então, têm que ser respeitadas 24 horas. Ainda não há placas indicativas, né, da ciclofaixa, mas com a pintura o motorista já é obrigado sim a saber que tem que respeitar esse espaço, até porque, se não respeitar, leva multa também. Olha só, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que estacionar sobre ciclofaixas e também ciclovias, né, quando for o caso, é uma infração grave, punida com multa de R$ 195, mais 5 pontos na carteira de habilitação, além ainda de haver a possibilidade da remoção do veículo
para o pátio da Prefeitura. Agora vai também, claro, da consciência, né? O Código de Trânsito também fala, a gente pode lembrar daquelas aulinhas que todo mundo teve quando aprendeu a dirigir, que os maiores têm que cuidar dos menores no trânsito. Então, o ciclista, ele é bastante frágil, né? Quase como o pedestre, uma batida pode acabar com ferimentos bastante graves. Então, realmente tem que tomar esse cuidado. A gente fez algumas entrevistas, né? O Ademir dos Santos e o Josué Azevedo estiveram aqui mais cedo, conversaram com algumas pessoas sobre essa novidade. Confira aí. Porque eu uso ela constantemente. Isso dá segurança para a gente e alerta para os motoristas, né? Quanto mais tiver, melhor é, porque o trânsito é muito grande de ciclistas, né? Eu pedalo todo dia em cerca de 35,5 km. Eu uso sempre aqui no centro. Quando não tem, meu amigo, aí é contar com uma boa sorte, mas também ter um pouco de prudência, né? Eu, por exemplo, agora tirei o capacete aqui para poder falar com vocês. Mas uso o capacete e anda sempre meio metro em torno do meio-fio, próximo à calçada. Porque semana passada mesmo eu estava seguindo na faixa ciclista e uma senhora resolveu entrar. E eu bati na lateral dela. Quanto a mim não aconteceu nada, mas o carro dela estragou. Eu falei, olha, a senhora prejudicou seu próprio carro aqui, né? Às vezes falta de atenção também, né? É preciso ter essa atenção e valiosas também as dicas aí que foram passadas para a gente pelo ciclista, né? Até porque a ciclofaixa ela dá uma segurança a mais, mas também ela é bastante estreita. Então tem que haver essas regras de convivência também entre o pessoal no trânsito. Agora o Ademir está mostrando para vocês as ciclofaixas que já existiam aqui da Alagoas, né? Na Rua Paranaguá, da Alagoas para trás. E vocês veem que elas já estão bem apagadas. Como a única coisa, né, que se dispõe aqui, então, é dessa pintura, diferente da ciclovia, né, que ela é mais larga, ela geralmente é dividida ali com tachões maiores, então é preciso que de tempos em tempos seja feita a manutenção. E isso a CMTU diz que também vai ser feito aqui na Rua Paranaguá, em outras ciclofaixas próximas aqui da área central, enfim, uma revitalização, Alberto, que está sendo feita também, que está sendo prometida nas ciclofaixas, junto a esse outro trabalho, então, que é a pintura de novas faixas exclusivas para ciclistas aqui na área central. Valeu, Vanessa está ali na Paranaguá falando de ciclofaixa. Vanessa, eu vou pedir a gentileza para você deslocar agora ali para 445 com a Madre Leone, até porque tem pontos de lentidão por lá. Tivemos um acidente agora há pouco e daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo então. Até lá! Esse acidente que a Vanessa vai deslocar agora é dessa situação que está, olha, complicando e muito o trânsito na PR-445. No começo do jornal eu citei que tinha uma batida ali na 445 com a Madre Leônia. Até então não se sabia a gravidade, mas fato é que o trânsito está muito congestionado. Olha só, tem lentidão do cruzamento da 445 com a Madre Leônia, passando pelo cruzamento com a Ayrton Senna e seguindo mais para trás ali, sentido a zona sul de Londrina, na pista que vem de Tamarana para Cambé. Essa é a pista com lentidão. Devido a esse acidente, tem lentidão também aqui na Madre Leônia, no sentido centro para zona sul da nossa cidade. É a situação de momento, quem puder evitar esse ponto da nossa cidade, daqui a pouquinho eu faço contato ao vivo com a Vanessa Navarro, atualizando a situação do acidente e também do trânsito por lá. Meio-dia mais 19 minutos, imagens ao vivo de Campo Mourão, centro-oeste do Paraná, ali entre Maringá e Cascavel. Em Campo Mourão, temperatura é de 22 graus nesse momento. Ao vivo também, a nossa Londrina, com temperatura na mesma marca, os mesmos 22 graus, nesse comecinho de tarde de quarta-feira, véspera de feriado. Esse belo cenário aí que os motoristas vão pegar a estrada ao longo da tarde. Quem for viajar no feriadão vai viajar aí com tempo firme nas próximas horas. Segundo a meteorologia, nenhuma previsão de chuva para todo o estado do Paraná ao longo dessa véspera do feriado de Corpus Christi. As mínimas hoje foram de 11 graus em Rolândia e Apucarana, 12 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. Com o tempo firme e o sol reinando, as temperaturas foram subindo ao longo da manhã e no meio da tarde vão alcançar a marca dos 26 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 27 em Jacarezinho e 29 graus em Bandeirantes. Londrina, especificamente, começou o dia com 13 graus,
A máxima prevista é de 27, temos agora 22, portanto, pode esquentar ainda um pouco mais ao longo das próximas horas. À noite, a máxima ficando nos 26 graus. Cenário para essa quarta-feira, daqui a pouco eu trago a previsão para os próximos dias, incluindo o feriado de Corpus Christi. Depois dos comerciais, você vai ver a reportagem sobre a condenação da Prefeitura de Londrina pela morte de uma funcionária da Zona Azul. A indenização fixada é de R$200 mil e tem ainda indenização para o filho dessa trabalhadora. Meio Dia Paraná vai trazer também as investigações de uma fraude com placas solares. Só na nossa região, mais de 2.000 placas foram recuperadas. E os testes com o ônibus movido a biometano. O veículo vai percorrer 4 linhas de Londrina ao longo das próximas semanas. Fique conosco. Já já, o seu Meio Dia Paraná está de volta. Chegou a Londrina um ônibus movido a biometano que será testado na nossa cidade. O biometano é uma alternativa ao diesel, um combustível bem menos poluente. A Patrícia Pivetta acompanhou hoje pela manhã a apresentação desse ônibus e vai contar agora como será esse período de testes e se há alguma chance desses veículos com biometano serem incorporados de vez à frota urbana de Londrina. Olha, Alberto, tudo isso vai ser analisado aí nesses próximos 30 dias, um mês de circulação deste ônibus pelas ruas de Londrina, para analisar aí justamente isso, né? A viabilidade desse veículo circulando pelas ruas da cidade. Esse trabalho vai começar de fato na próxima segunda-feira, dia 12 de junho. Hoje, o que houve em frente à Prefeitura de Londrina foi uma demonstração deste veículo, né? De como é este veículo, como é esse funcionamento. Então, por 30 dias, este ônibus movido a biometano, que é 100% renovável, ele vai circular por 4 linhas do transporte coletivo aqui da cidade. Na parte de baixo do veículo é que estão acoplados os cilindros de gás que aqui em Londrina serão abastecidos em um posto de combustível que já comercializa o GNV, o gás natural veicular. O custo deste veículo, ele chega a ser 20% acima do custo de um ônibus a diesel, mas acredita-se que a economia possa ser maior ao longo do tempo, porque a tendência é que esse combustível custe menos quando aumentar a produção aqui na nossa região. O biometano, ele é o principal produto da biodigestão de matéria orgânica, né, que se transforma num gás combustível. E estamos falando de aproveitar essa energia gerada, por exemplo, em aterros sanitários, nos dejetos de animais e também na cana-de-açúcar. Ou seja, uma mobilidade urbana sustentável. Nesse quesito, sustentabilidade, com a utilização dos veículos a gás, é possível reduzir de forma significativa a emissão de gases poluentes na atmosfera. Quem traz agora mais detalhes para a gente sobre esse veículo é o presidente da CNTU, Marcelo Cortes. Constatada a eficiência, nós queremos já nessa nova aquisição de ônibus a gente poder colocar pelo menos um pouco da nossa frota. Logicamente que isso é um processo passo a passo, né? Não conseguimos trocar de uma vez, mas nós já queremos implantar alguns. Então, tão logo a gente consiga e a gente tenha os números satisfatórios, que a gente entenda da possibilidade da implantação, nós não vamos medir esforços para que logo seja implantado e Londrina seja a primeira cidade. É difícil você dizer prazo, mas a gente quer fazer o mais rápido possível. Até porque o governo governo da União, a União tem agora um incentivo em relação à compra desses ônibus, né? Houve um pacote agora lançado pelo governo em relação à compra dos ônibus. E a gente quer o quê? Aproveitar essa janela de oportunidades, logicamente sempre dependendo dos números. Nós temos que fazer análise dos números. Nossos técnicos, nós queremos o quê? Saber a eficiência, a economicidade e, principalmente, a sustentabilidade da aquisição desses ônibus. É isso que nós vamos estar atrás. A Compagás, a Companhia Paranaense de Gás, está fazendo aí projetos, viabilizando projetos para que essa produção do biometano ela seja ampliada, né, seja intensificada, de fato aconteça aqui no norte do Paraná. E segundo a assessoria de imprensa da Compagás, o norte do Paraná é uma região propícia
para a produção desse biocombustível. Confira agora o que disseram o presidente da Compagás e também um dos gerentes da empresa que fabrica esse veículo. Ele é o biogás purificado e transformado no biometano. O biometano ele tem CO2 reduzido. A principal vantagem, sem dúvida, é ambiental. No gás natural, já, em relação ao diesel, já reduz em 20% a 25% a emissão de partículas e CO2 na atmosfera. Com o biometano, chega a 90%. O que nós temos encontrado, né, tanto no transporte de passageiros como no transporte de carga, é uma economia no custo de operação em torno de 20%. Isso, obviamente, depende de fatores como o preço, né, do metro cúbico, do litro e da carga, do consumo, mas ele tem se mostrado viável na maioria das operações que nós temos encontrado. Olha, se manter essa viabilidade econômica, né, para a circulação desses veículos pela cidade, a gente está falando de um transporte coletivo de um veículo que possa emitir muito menos gás poluente do que os veículos atuais que temos, né? Então, é claro, tudo isso será colocado na balança, Alberto, porque a gente tem que analisar custo, mas também temos que analisar todo essa questão ambiental que envolve um veículo menos poluente, né, jogando aí muito menos poluição no ar do que os atuais veículos que temos circulando por aí. Por enquanto, esse trabalho teste, trabalho inicial aí. A gente tem inclusive uma tela, vou pedir para a Piveta guardar ali que a gente vai voltar a conversar, mas antes vou compartilhar essa tela com a programação das linhas em que o ônibus com biometano vai rodar ao longo das próximas semanas. Na primeira semana, linha 501, que atende o terminal do Vivi Xavier. Segunda semana, a linha 314 do Olímpico, que é usada também por muitos estudantes ali que vão para a UEL. A UEL está com greve dos professores, mas tem algumas outras atividades por lá e até por isso a linha continua sendo utilizada também por estudantes e servidores. Terceira semana, linha 803, terminal Vivi Xavier, Shopping Catuaí. E por fim, a linha 904, terminal Vivi Xavier, a UEL e o terminal Acapulco. É essa a programação, portanto, do ônibus com biometano que vai ficar um mês aqui na nossa cidade. A Patrícia Piveta também está aqui, Patrícia, de volta. A Patrícia também questionou outros assuntos lá durante esse evento. Um deles, a questão dos ambulantes no centro de Londrina. Estamos na terceira semana com aquela fiscalização para tentar se evitar a montagem de barracas de quem não tem o alvará. Por parte da CMTU, Patrícia, alguma nova programação, algum novo passo nesse projeto? Olha, com relação a isso, Alberto, o presidente da companhia explicou para a gente que as fiscalizações passaram a ser ainda mais rotineiras ali no calçadão, né, com relação à presença ali dos ambulantes sem o alvará. Essas fiscalizações vão continuam aí um pouco mais intensificadas do que vinham aí antes do início dessa operação, porque a CMTU entende que ambulante sem alvará não deve vender produtos ali no calçadão. A gente já explicou inúmeras vezes, né, uma polêmica envolvendo ali comerciantes da região que pagam impostos, esses ambulantes que não pagam impostos e vendem produtos semelhantes ali na frente, muitas vezes na frente dos próprios estabelecimentos. Também já mostramos comerciantes reclamando ali, reclamando da dificuldade de conseguir alvará, mas também em relação a isso, o presidente da Companhia Municipal de Trânsito reforçou a importância desses ambulantes procurarem a companhia, sentarem para conversar. Todos os ambulantes que puderem, que tiverem a condição de serem legalizados, a companhia fará isso. O presidente da CMTU também explicou que os ambulantes que porventura quiserem fazer um curso, um treinamento, enfim, tentarem alguma outra atividade, começar alguma outra atividade, também serão orientados e ajudados pela companhia com relação a isso. Separamos um trecho do Marcelo Cortez, vamos ver. Os ambulantes estão procurando, o que não dá e não é possível, já foi informado, inclusive através da imprensa, que no calçadão não é o local adequado, que nós estamos procurando soluções. Muitos já tiveram seus alvarás dados em outros locais, basta a pessoa também procurar um outro lugar que no calçadão não é possível. O que nós estamos abertos
abertos para que todos sejam atendidos, inclusive aqueles que querem novos empregos, que queiram mudar. Existem vagas, são 290 vagas colocadas à disposição dessas pessoas. Além das vagas no próprio comércio, também cursos, caso a pessoa até queira mudar de atuação. Quem passa pelo calçadão, né, Alberto, quem passou aí nas últimas semanas já começa a perceber, né, um número muito menor de ambulantes trabalhando por ali, né? Só estão por ali, de fato, quem está com esse comércio, com esse negócio legalizado. Volto com você no estúdio. Valeu, Patrícia. Daqui a pouco volta a ter uma participação ao vivo ali da 10 de dezembro, até porque, apesar de ser uma avenida, né, um trecho urbano, é muito usado por quem está cortando a nossa cidade e vai passar por aqui nesse período de feriado de Corpus Christi. Já já, mais Patrícia Pivetta ao vivo. 12h34. A Prefeitura de Londrina foi condenada a pagar R$200 mil de indenização para a família de uma funcionária da Zona Azul de Londrina. Em 2017, ela morreu após ser atingida por galhos de uma árvore que caiu no bosque ao lado da Catedral Metropolitana. A Prefeitura também terá que pagar uma pensão para o filho dessa trabalhadora. Componentes fundamentais deste espaço de lazer e conservação ambiental, as árvores do bosque também são motivo de preocupação. Em dezembro de 2017, este galho caiu sobre 2 fiscais da Zona Azul que trabalhavam no local. Ellen Cristina de Oliveira, de 34 anos, foi levada para a Santa Casa com múltiplos ferimentos, incluindo um trauma no abdômen. Passou por cirurgias e morreu no dia seguinte. Ellen deixou um filho, na época com apenas 2 anos. A família entrou com ação contra a prefeitura, entendendo que o município foi responsável pelo acidente e pedindo indenizações por danos morais. Quase 6 anos depois, saiu a primeira sentença desse caso. A decisão da Justiça diz que provas e testemunhos coletados, inclusive de médicos, não deixaram dúvidas de que a morte foi causada pelos ferimentos sofridos em razão da queda do galho, o que era contestado pela Prefeitura. A Justiça entendeu que o município se omitiu em fazer uma poda eficaz na árvore. No despacho, o juiz Marcos Renato Nogueira Garcia cita depoimento prestado por um diretor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que afirmou que o galho que caiu tinha uma praga conhecida como erva de passarinho, que teria mascarado rachaduras. O juiz concluiu que o município fez vistorias no bosque de forma superficial, deixando de fiscalizar com a devida atenção as árvores próximas ao passeio público, especialmente aquelas mais altas tomadas por pragas. Destacou ainda que a omissão ocorreu nas semanas seguintes a um vendaval que, segundo o diretor da SEMA, foi o mais devastador de Londrina, derrubou muitas árvores e mexeu até avião. Esse vendaval foi mostrado pelo Meio-Dia Paraná em novembro de 2017. Ventos que atingiram 146 km por hora derrubaram dezenas de árvores pela cidade e até parte do muro do aeroporto. Já no dia do incidente no bosque, não houve registro de ventania nem chuva forte. A decisão menciona que o risco de queda de árvores era denunciado há tempos pelos moradores da região. Uma testemunha informou, inclusive, que 2 meses antes do acidente fatal no bosque, moradores se reuniram com o prefeito solicitando intervenções. O depoimento contradiz a prefeitura, que alegou na ação não ter localizado na SEMA nenhum protocolo solicitando qualquer providência em relação a algum vegetal situado no bosque. Contestou ainda a acusação de que o município foi omisso em relação aos cuidados com a área, afirmando que fez vistorias e serviços de manutenção no bosque. Mas um documento obtido pela nossa reportagem no site da Prefeitura revela que a própria SEMA fez uma relação entre incidentes e as dificuldades enfrentadas pela Secretaria. No despacho, datado de 2018, a SEMA afirmava contar com uma frota menor do que a necessária para atendimento à população em condições normais de clima e que a arborização do município, especialmente da área central, é composta por espécimes antigos e que não tem manutenção adequada devido ao déficit de pessoal e que podem fatalmente tombar, ocasionando prejuízos materiais e imateriais a qualquer momento. E citou como exemplo de danos já causados matéria do G1 sobre a morte da fiscal da Zona Azul.
A sentença, publicada no fim de maio, condena a prefeitura a pagar R$100 mil aos pais da vítima, com juros e correção monetária. Também determina o pagamento de mais R$100 mil ao filho de Ellen, hoje com 8 anos. O juiz fixou ainda para o garoto uma pensão de um salário mínimo, retroativo à data da morte da mãe e até que ele complete 25 anos de idade. Por meio de nota, a Prefeitura de Londrina disse que a Procuradoria Jurídica considerou que essa decisão ainda é de primeiro grau e que, por isso, vai recorrer. Ou seja, o município não se manifestou sobre o teor da decisão, mas já disse que irá entrar com recurso para tentar reverter essa condenação ou mesmo reduzir o valor dessa sentença. Falando ainda de impactos na região central, eu trago agora a participação de telespectador. O Reinaldo mandou essas imagens que mostram um vazamento na calçada do Bosque Central, na Avenida Rio de Janeiro. A água escorre por toda a calçada até chegar na esquina com a Rua Pará, onde há um bueiro entupido. Nós entramos em contato com a Sanepar para saber se há alguma reclamação aberta sobre esse ponto e se há previsão de reparo. A Sanepar disse que esse ponto está na programação para a equipe fazer o conserto, mas não deu uma data específica. Sobre o bueiro entupido, a CMTU disse que não há nenhum pedido formalizado de limpeza, mas que a partir de 16 de junho as equipes farão o trabalho de limpeza no centro e que isso deve abranger a região do Bosque. 16 de junho é só sexta-feira da outra semana, né? Tem bastante tempo até lá. A gente espera que a intervenção aí ocorra um quanto antes. Também no centro, o Reinaldo encontrou um buraco na calçada na Higienópolis com a Pio 12. Nós levamos esse questionamento para a assessoria de imprensa da Prefeitura, mas em relação a esse caso, ainda não tivemos uma manifestação sobre se há um protocolo aberto e qual a providência será tomada para o reparo. 12h39 agora. Moradores do Noroeste viram um clarão no céu na noite passada. A Thaís Ludicher conversou com um astrônomo para entender do que se trata esse fenômeno e as informações também estão no nosso site, no G1 Paraná. O clarão no céu foi visto em cidades próximas de Cianorte. As câmeras de segurança registraram o horário que isso aconteceu, 8 e 7 da noite. Moradores contaram que ouviram um estrondo e que as paredes chegaram a tremer. Quem pensou que poderia ser um trovão se enganou. O astrônomo Marcelo de Sico explica que pode ter sido um meteoro que passou pela região. Ele conta que o fenômeno é comum e que a luz e o barulho são causados pela velocidade do meteoro. Foi a passagem de um bólido, nada mais é do que um meteoro, né, muito brilhante, que é originado de pequenos detritos que circundam a órbita da Terra e, por vezes, um desses acaba penetrando em nossa atmosfera em altíssima velocidade, né, e esse fenômeno ele é mais ou menos comum, né, e, às vezes, quando é um detrito um pouco maior, ele pode gerar o que a gente chama de meteorito. Ou seja, além do clarão, além desse estampido, pode sobreviver um pequeno pedacinho de rocha, né, gelada, originada de um cometa ou menos comum de um asteroide. Lá no G1, no nosso site, tem mais informações sobre esse caso. Lá também tem a lista dos premiados do Nota Paraná. Teve um novo sorteio hoje pela manhã e pela primeira vez o prêmio de R$1 milhão saiu para um morador de Foz do Iguaçu. Foz, que está ao vivo aí na tela do Meio Dia Paraná. Ele concorreu com 60 bilhetes gerados a partir de 14 notas fiscais. O segundo prêmio, no valor de R$100 mil, foi para uma moradora de Curitiba. O terceiro prêmio, de R$50 mil, também saiu para a capital. Desses prêmios maiores, nenhum deles aqui para a nossa região. Claro, além desses prêmios aí de R$1 milhão, de 50 e 100 mil, tem vários outros prêmios de 10 mil e de 50 reais. No nosso site tem o link para que você possa conferir aí as cidades, né, os prêmios sorteados nessa manhã de quarta-feira. Vamos agora lá para o cruzamento da PR-445 com a Madre Leônia. Eu disse há pouco que o Waze estava indicando pontos de lentidão porque um acidente ocorreu um pouco antes por lá e a Vanessa foi conferir a situação de momento e trazer as informações para você. Contigo aí, Vanessa. Ok, Alberto. Então, como prometido, né, a gente se deslocou para cá e a gente encontrou
duas situações a princípio distintas. Primeiro vou mostrar para vocês o trânsito aqui na Avenida Madre Leônia Milito. Realmente bastante carregado nesse momento, mas meio que o normal daqui, né? É uma região que tem muito tráfego todos os dias, principalmente nas horas do rush, e que em alguns momentos realmente acaba parando. A gente percorreu, então, vindo desde lá do centro, passando pela Ayrton Senna, chegando até aqui, não encontramos nenhum incidente nesse trecho, né, que explicasse, então, algo fora do normal, esse tráfego mais excessivo. Lá em cima, realmente, já na PR-445, na pista sentido Tamarana, Londrina, né, Tamarana, Cambé, enfim. Houve um acidente agora há pouco, mas é uma situação que acabou de se resolver. A gente chegou, inclusive, os bombeiros já estavam saindo e nos informaram que foi uma batida, uma colisão entre uma moto e um carro, que terminou com uma vítima, um homem que teve uma fratura exposta no braço. Então, realmente uma situação de certa gravidade, né? Ele precisou, claro, receber o atendimento, vai ser hospitalizado, atendido agora para essa fratura que foi bastante séria. Houve um pouco de transtorno no trânsito, né, durante o desenrolar desse acidente, mas é uma situação que já se resolveu. Trânsito fluindo normalmente agora lá na PR-445. E realmente, então, Alberto, a lentidão maior nesse momento se concentra aqui nos acessos que vêm da Gleba Palhano, depois já seguindo região aí também, né, cada um no seu rumo, alguns indo para Curitiba, indo, voltando para o trabalho, enfim. Essa região que ainda sempre inspira mais atenção e mais paciência, porque tem bastante trânsito aqui nesse momento e lentidão na Madre Leônia e também em alguns pontos da Ayrton Senna. Valeu, obrigada, Vanessa, se deslocando pela cidade para deixar você bem informado por dentro de tudo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Estou mostrando ali a Avenida Madre Leônia, acesso do centro para a Zona Sul de Londrina. Aqui no Waze tem a atualização, você observa realmente em vermelho esse ponto onde a Vanessa está, que é o ponto de maior lentidão na pista do centro para os bairros, para os condomínios da Zona Sul. Já na PR-445, agora o tráfego já está liberado, a situação está normalizada. Dentro da Gleba Palhano e já às margens do Igapó também há outros indicativos de lentidão. Nesses casos, essa movimentação de rotina, de horário de almoço, até porque o tráfego ali tem sido bastante carregado no finalzinho da manhã e também começo de tarde. 15 minutos agora para 1h, tem mais Meio Dia Paraná após os comerciais com as investigações de uma fraude em placas solares. Só na nossa região, mais de 2.000 placas foram apreendidas. Vamos trazer também informações de duas grandes feiras que começam hoje aqui na nossa região. E as notícias das rodovias nesse feriadão de Corpus Christi que está chegando por aí. Fique conosco, já já o Meio Dia Paraná está de volta. Muita gente vai aproveitar os próximos dias para viajar nesse que será o último feriadão nacional desse semestre. É uma última oportunidade porque o próximo feriadão nacional é só lá em 7 de setembro, Independência do Brasil. Viagens, feriado, o movimento nas estradas aumenta e aqui em Londrina, como não temos contornos, Patrícia Pivetta, o tráfego rodoviário também acaba sendo deslocado para dentro da nossa cidade. Exato, Alberto. Eu estou ao lado aqui da Avenida 10 de Dezembro e a gente percebe um movimento significativo nela. A 10 de Dezembro, já por tradição, é uma avenida bastante movimentada, mas é só a minha percepção. A gente já percebe um movimento um pouco maior aí no meio do dia dessa quarta-feira. Tem gente que já pegou a estrada no início dessa manhã para viajar, para passar, enfim, esse feriado fora da cidade, esses os mais sortudos. Tem gente que está pegando a estrada agora e tem gente, a grande maioria, né, que vai viajar no fim da tarde e começo da noite. E a todos a gente pede, claro, a atenção natural ali do trânsito, mas também atenção com relação a algumas obras que estão espalhadas pelas rodovias. São serviços de manutenção, por exemplo, como recapes em trechos da BR-369 que cortam aqui a cidade de Londrina. Tráfego tem ficado em meia pista em alguns momentos do dia.
Hoje cedo, nas rodovias da nossa região, o movimento era mais aquele tráfego urbano mesmo, né? De quem estava indo, vindo do trabalho ou mesmo viagens a serviço. Mas precisa ficar atento com relação à neblina, principalmente para quem sair de viagem amanhã, no início da manhã. Neblina que nessa época do ano é bastante frequente e aí aumenta os riscos, né? Reduz a visibilidade e aumenta a possibilidade de um acidente. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual anunciaram operações de reforço no patrulhamento nas estradas da nossa região. Os alvos são, atenção, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante, uso irregular de dispositivos de segurança, como cintos de segurança e cadeirinhas para crianças. Infelizmente, a gente costuma registrar acidentes envolvendo crianças nos veículos que estão fora das cadeirinhas, fora das proteções habituais de segurança. Na rodoviária de Londrina, a gente está pertinho dela aqui, expectativa de 37 mil passageiros ao longo desse feriadão que está começando hoje aí o movimento na rodoviária maior no início da noite e vai até amanhã de segunda-feira. 37 mil passageiros, isso representa 10% a mais do que em períodos normais. Destinos mais procurados pelo pessoal que vai encarar aí o busão: Capital Paulista, Ribeirão Preto, Curitiba, Foz do Iguaçu, além do litoral catarinense. Cerca de 150 ônibus extras serão colocados à disposição aí dos passageiros para esses próximos dias. E a orientação, claro, é antecipar a chegada a esse ponto aqui, a rodoviária de Londrina, porque essa região é bastante movimentada. Conforme a quantidade de veículos, dá aquela travada no tempo, dá aquela travada no trânsito. Então, quem tiver com um tempo muito curto para chegar na rodoviária pode correr o risco de perder o veículo, de perder o ônibus. E ninguém quer perder a viagem, né, Alberto? Então, custa nada, se antecipa aí, se programa para sair com um intervalo bom aí de antecedência para não perder o risco de perder a viagem, Alberto. E aquilo, né, Patrícia? Quem for viajar hoje à tarde, vai ter uma bela tarde para pegar a estrada. Mostra pra gente como está o tempo agora. Para você que trabalha sempre à tarde e à noite, a temperatura está como nesse momento? Tá agradável por aí? Tá agradável, temperatura boa, quem sair com aquela blusinha de frio mais pesada no início da manhã já tirou ela. E olha, se você me pedisse alguma imagem de nuvem no céu, Alberto, eu ia ficar te devendo, porque dá só uma olhada nesse céu de brigadeiro. Nenhuma nuvem no céu aqui sobre Londrina. Então, quem for pegar a estrada, neste início de tarde, vai ter uma boa visibilidade. Mas a gente reforça, né, Alberto? Não basta só uma boa visibilidade, não. É preciso bastante atenção, bastante cuidado com o trânsito. Você tem que dirigir por você, pela sua família e também pelos outros que estão na rodovia, né? Porque o que a gente não gosta de registrar aqui no meio de Paraná são os acidentes que costumam acontecer nesses períodos de feriado. Volto com você. Valeu, Patrícia, obrigado. Que seja um feriadão aí que o pessoal reaproveite efetivamente, sem tragédias nas nossas estradas. Patrícia falou das rodovias, mas claro, o aeroporto de Londrina também registra movimento maior ao longo de períodos de feriado. Será assim ao longo dos próximos dias. Por lá também tempo firme, pousos e decolagens ocorrendo normalmente nessa quarta-feira. E em meio a esse período de feriado, tem dois grandes eventos a partir de hoje na nossa região. Essas imagens aqui são dos preparativos para a edição de número 23 da Mega Feira de Arapongas. Temos imagens dos preparativos para a abertura. São estandes de 120 lojas. Estarão à venda roupas, calçados, bolsas, joias, veículos, bicicletas e eletrodomésticos. Terá ainda cursos de maquiagem, decoração, moda e estilo e espaço para a recreação da criançada. A Mega Feira ocorre no pavilhão Expoara, que fica perto do pedágio desativado de Arapongas. Sem o pedágio, não há cobrança de tarifa, não tem esse custo para quem for da região até lá. Mega Feira, hoje, das 6 da tarde às 10 da noite. Quinta, sexta e sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. A entrada é de graça. De hoje até domingo tem também a Expo Japão na Acel, que fica depois do aeroporto de Londrina, pertinho do tiro de guerra, com barracas de alimentação e eventos de esporte, música, dança, tecnologia e inovação. Terá ainda a exposição agrícola e o Agro Inovatec, com debates sobre a produção orgânica. A Expo Japão começa daqui a pouco. Os horários estão na tela. Hoje e sexta-feira,
Expo Japão aberta das 2 da tarde às 10 da noite. Já quinta, feriado, sábado e no domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos custam R$ 6,00 a meia entrada, R$ 12,00 a inteira. O estacionamento na Expo Japão custa R$ 23,00. 5 minutos agora para 1 da tarde em Londrina, céu azul, essa belíssima imagem da nossa cidade. A temperatura segue aí na marca dos 22, 23 graus agora. A previsão é que chegue até os 27 graus no meio da tarde. Tempo firme, nenhuma área de instabilidade encobrindo o norte do Paraná, nenhuma previsão de chuva por aqui. Em União da Vitória, região sul do estado, o tempo também está firme, mas lá é um pouco mais friozinho. A temperatura agora é de 17 graus em União da Vitória. Já em Ribeirão Claro, divisa do Paraná com São Paulo, também essa belíssima imagem, a temperatura é de 21 graus ali na represa Chavantes, Ribeirão Claro, pertinho de Jacarezinho. Aqui na tela comigo você acompanha a previsão para os próximos dias. Tempo firme, pelo menos até sábado. Domingo tem uma pequena possibilidade de virada de áreas de instabilidade, mas pelo menos até sábado dá para aproveitar bastante o sol predominando o dia todo. Amanhã, mínima de 13 graus, máxima de 27. Na sexta, mínima de 12 e máxima de 28. Sábado, mínima de 13 e máxima chegando aos 29 graus, ou seja, fim de semana vai começar com temperaturas mais elevadas na parte da tarde. Tenho também o destaque da região para quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Tempo firme em toda a região, com mínimas de 12 graus em Arapongas, 11 em Congonhas e 10 graus em Ortigueira. O começo do dia com baixas temperaturas, da mesma forma como tem ocorrido já há algumas semanas. Mas, à medida que o dia avança, as máximas vão chegando aos 25 em Ortigueira, 26 em Congonhas, 27 Arapongas e Açaí e aos 28 graus em Florestópolis. Está aí, então, a previsão do tempo para a largada desse feriadão de Corpus Christi. Notícias agora de uma investigação da Polícia Civil em relação a um esquema de desvio de placas solares, um produto que tem sido bastante disputado nos últimos tempos com a ampliação dos sistemas de energia solar. Um dos alvos da investigação é aqui do norte do Paraná. Vanessa Navarro, que foi apurado até agora. Olha, Alberto, essa denúncia, essas investigações começaram a partir da denúncia de que um golpista que se apresentava como dono de uma grande empresa do ramo de materiais de construções comprou milhares de placas voltaicas de forma fraudulenta de 3 distribuidoras aqui no Paraná. Depois ele repassava essas placas para outras empresas que de fato eram do ramo de energia solar. Agora, a Polícia Civil vem tentando rastrear o paradeiro de todas essas mercadorias e já encontrou aqui na nossa região, lá num barracão em Arapongas, 2.600 unidades desse tipo de placa, que, como o Alberto comentou, vem se tornando cada vez mais comum, bastante cobiçadas aí no mercado e os golpistas, infelizmente, de olho nisso. Como é que a polícia chegou a esse barracão em Arapongas? Por meio de informações de uma empresa de Maringá que disse que foi vítima dos golpistas, vendeu aí mais de R$2 milhões em mercadorias e teve informação então de que elas estavam em Arapongas. Lá a polícia conversou com o dono do barracão, que disse que locou o espaço para pessoas de São Paulo que pagaram 3 meses de aluguel. Essas investigações agora continuam, para identificar essas pessoas, mas essas placas já foram devolvidas para os proprietários lá em Maringá. Essas investigações também estão sendo feitas em outras cidades como Cascavel, onde a polícia já recuperou também, apreendeu mais de 600 placas solares. E a gente tem entrevista com uma das delegadas que estão à frente das investigações, dando mais detalhes sobre esse golpe, sobre o trabalho também da polícia. Um dos estelionatários já foi identificado e agora a investigação ela prossegue para tentar recuperar todas as cargas desviadas por meio do golpe. A Polícia Civil ela destaca que quem estiver com essas placas vai responder criminalmente pelo crime de receptação qualificada. Então, desconfie de produtos que são vendidos abaixo do valor de mercado
ou com propostas de pagamento muito vantajosas. Olha, a estimativa até agora do prejuízo total envolvido, né, nesse esquema é de 28 milhões de reais, já que houve aí o desvio no total de 56 contêineres de placas solares. Além dessas cargas já apreendidas, então, em Arapongas e em Cascavel, também houve outras em Ourinhos, no interior de São Paulo, né, não muito longe também aqui na divisa com o nosso Norte Pioneiro, e também na cidade de Cianorte. A polícia, inclusive, já apurou, já conseguiu identificar um dos suspeitos de envolvimento nesse crime, que é justamente alguém que é conhecido no meio policial por praticar golpes, grandes golpes envolvendo multinacionais. Agora as investigações prosseguem, Alberto, para tentar identificar outros suspeitos de participação no esquema e também localizar o restante dessas placas que foram compradas então de maneira fraudulenta. Valeu, obrigada Vanessa aí com informações também do setor policial, dessa operação da Polícia Civil, com mandados cumpridos, também aqui na nossa região, com apreensões ali em Arapongas. Valeu Vanessa, obrigado mais uma vez. Trazer agora algumas participações de telespectadores que foram interagindo durante a edição desse Meio Dia Paraná, sugerindo, questionando. Por exemplo, a Silvia dando boa tarde e perguntando se pode tomar as duas vacinas no mesmo dia, da gripe e da Covid. Silvia, não há qualquer restrição. Apenas, claro, se estiver resfriado, aí a orientação é que se aguarde uma melhoria no quadro gripal para depois tomar a vacina. Mas caso a pessoa esteja com a saúde em dia e tenha direito a essas doses, claro, já pode fazer a organização e tomar no mesmo dia as duas doses. Nesse sábado, inclusive, teremos mutirão de vacinação contra a Covid e a gripe ali no Calçadão. O ponto exato é o Shopping Londres, uma galeria que fica ali entrando no Calçadão e saindo na Rua Pernambuco. No meio da Rua Pernambuco, entre a Sergipe e o Calçadão, tem então essa orientação ali, esse atendimento no sábado. Mas claro, os postos de saúde também estão abertos, fazendo a vacinação ao longo da semana. Postos de saúde, que funcionam hoje em horário normal, mas quinta e sexta estarão fechados em Londrina. Fique esse alerta então para que você não perca a viagem. Tenho também aqui participações de telespectadores pelo nosso aplicativo, Bruno Franco, dando boa tarde. Sobre a Zona Azul, está difícil encontrar os agentes. Quando não temos moedas para colocar nos parquímetros, é difícil encontrar eles. Às vezes, precisamos andar quarteirões para colocar a hora, né, para fazer a ativação do parquímetro. Está aí a cobrança aí do Bruno por mais equipes da Zona Azul no centro da nossa cidade. Recado também do Guilherme Nozawa sobre o trânsito na Avenida Madre Leônia. Responsabilidade da CMTU, que fez essa aberração da obra do Oitão da Madre. Ele reclamando aí que a criação do Oitão acabou deixando o trânsito mais travado na Madre Leônia, posição aí do Guilherme. A obra ali foi da Secretaria de Obras, né? A CMTU, claro, acaba depois sendo responsável pela organização do trânsito. E a Rosângela dos Santos Lopes Pontes. Assisto vocês todos os dias. Amo vocês. Valeu, obrigada, Rosângela. Mensagem de carinho aí com toda a nossa equipe. Amanhã, feriado de Corpus Christi, para você que circula pela cidade, teremos várias alterações no trânsito. Isso porque nos arredores das igrejas teremos procissões e, por isso, as ruas e avenidas serão bloqueadas. Isso ocorre, por exemplo, ali nos arredores da Catedral Metropolitana e em várias outras paróquias espalhadas pela cidade. Os bloqueios vão começar ainda na madrugada. Fica então esse alerta para você. Recado importante também em relação aos horários da programação da RPC ao longo da tarde. Por causa do jogo da Libertadores, depois de Amor e Paixão, o Boa Noite Paraná vai começar hoje um pouquinho mais cedo, ali às 6h35, 6h40. O Jornal Nacional também um pouco antes, a partir das 8 da noite. Fica o recado aí para que você não perca a programação do nosso jornalismo na noite dessa quarta-feira. Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o Globoplay. Na sequência, tem o Globo Esporte e o Jornal Hoje. A você, uma ótima tarde e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina.